Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, me conduz, ó Senhor, nesta ministração, ó Pai. Doce Espírito Santo de Deus, o Senhor que é poderoso, o Senhor que é maravilhoso, o Senhor quem faz todas as coisas. Eu descanso em Ti, ó Deus, e eu creio, Pai, que o Senhor está no controle e nos justifica de tudo. Ah, Pai, agindo o Senhor, quem pode impedir, ó Deus? Sabemos, ó Deus, que o Senhor é soberano, poderoso, maravilhoso. Deus, nosso advogado. Jesus, aleluia, é o Senhor quem nos justifica, Pai. Aleluia, glória a Deus. E Espírito Santo de Deus, poderoso Deus, maravilhoso Deus, a Ti eu peço, ó Deus, que me ajude nesta ministração, ó Pai, para que minha alma se aquete em Ti e eu consiga, Pai, falar com a igreja. Amém, abençoados? Pode se assentar e peguem todos a sua Bíblia. Peguem todos. Glória a Deus, aleluia, Jesus, aleluia. Amém, abençoados? Graça e paz, você que está aí do outro lado, amém? Aleluia, e você que está aqui na igreja, glória a Deus pela sua vida. Sabe, ovelhas, quando você recebe de Deus algo para você fazer falar sobre alguém que ainda está em nosso meio, porque eu vejo assim, depois que alguém morre, alguém muito importante morre, eles vão lá e colocam o nome de viadutos, eles vão lá e colocam placas de rua com o nome. Eu creio que toda homenagem, tudo quanto você for fazer para alguém, faça enquanto você estiver vivo. Porque depois que essa pessoa morrer, ela não vai ver mais o que você está falando a respeito dela. Amém? E amanhã, para a glória de Deus, eu estarei fazendo aniversário, mas eu não quero falar de mim, eu quero falar da pessoa que me colocou neste mundo, segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus. Porque Deus, Ele faz além daquilo que a gente pede. Amém, ovelhas? Eu acho que eu nunca falei à igreja sobre esse assunto. Mas eu peço a Deus que Ele me conduza para que eu possa falar a respeito disso. E que vocês, filhos, como eu, que têm seus pais ainda vivos, honrem os seus pais. Honrem os seus pais. É fundamental honrar os nossos pais. Eu sei que amanhã minha mãe vai ouvir isso. E eu quero, nesta noite, falar que Deus faz além. Vamos lá, abençoado, que Deus me conduza na palavra dEle, porque é a palavra dEle que tem que ser exaltada primeiramente. E depois, quando nós falamos de alguém que Deus... Porque Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, abençoados? E Deus testifica da sua palavra. Ele faz com que as coisas aconteçam na sua vida para que o amanhã você venha falar do que Deus faz. Amém, abençoados? E eu estou aqui para falar de uma mulher de Deus, temente a Deus, mulher de oração, mulher que um dia falou com Deus e Deus atendeu. E Deus deu à minha mãe muitas coisas. Mas segundo o que está escrito, eu quero falar. Porque o amanhã eu não sei o que pode acontecer. Amém, abençoados? Então, minha mãe não está me ouvindo agora, ainda que eu marquei a ministração. Mas ela deve estar com visita lá, pelo que eu sei. Mas amanhã ela ouve. E eu estou aqui, minha mãe, para honrar a sua vida. Eu estou aqui diante do altar de Deus para agradecer ao Senhor que do seu ventre eu nasci. O Senhor me gerou através da sua vida. E não tinha que ser outra mulher, tinha que ser ela. Porque é uma mulher forte
é um espelho na minha vida. Eu sou forte hoje porque eu olho para minha mãe. Ela é uma mulher muito forte, determinada. Uma mulher que ela luta porque ela quer. Ela almeja algo e ela, com 71 anos, ela ainda batalha pelo aquilo que ela deseja. E Deus concede o desejo desse coração. Abram suas Bíblias em Jeremias 29. Eu vou ler 3 versículos e vou ser rápida, porque o apóstolo já ele vem. Mas eu quero dizer algo para vocês, enquanto você abre a sua Bíblia aí. Abençoado, nunca desista de um sonho. Nunca desista de algo que você tem falado com Deus. Nunca, abençoado, seja o que for. Ainda que algumas pessoas falem assim para você, você é louca. Que isso? Deus nunca vai te dar isso. Você nunca vai ser uma mulher de Deus para estar lá ministrando a palavra. Você é louca. Os familiares falam, as pessoas falam. As pessoas falam porque elas, na verdade, não têm uma fé ousada como a sua, de falar, de chamar a existência, de orar, de declarar. Porque hoje, abençoado, as pessoas, as mulheres principalmente, elas estão mais ousadas quanto àquilo que elas desejam e querem. Elas não estão mais dentro das suas casas presas por palavras de homens. Elas almejam algo nas suas vidas. E eu vim hoje aqui falar que eu tinha 11 anos quando minha mãe se separou do meu pai. Minha mãe se separou do meu pai com 11, eu tinha 11 anos de idade. E minha mãe ali começou a batalhar, abençoados, para criar as 3 filhas. As 3 filhas, eu tinha 11, minha irmã tinha 10, 9 para 10 anos. E a minha irmã mais velha tinha 2 anos de diferença. Ela tinha já 13 anos. Por um motivo, é o que muitas mulheres hoje se calam diante dos seus lares, porque são espancadas, são machucadas sentimentalmente, porque são ali levadas pelos homens a calarem diante de situações. Elas são pessoas feridas na alma, no seu sentimento, e muitas delas dependem, entre aspas, do seu marido. Eu quero dizer a você, mulher, você tem que ter desejo de viver, de ter vida melhor, de sair desse quadradinho que te prende e ver que Deus pode fazer além do que você está pensando, além do que você está imaginando. E um dia, o meu pai espancou a minha mãe, bateu na minha mãe, eu sozinha dentro de casa com ela, 11 anos. Ali era o fim da minha mãe, ali era a morte da minha mãe, abençoada. Eu, uma menina pequenininha, 11 anos. E meu pai, mas espancando a minha mãe, batendo na minha mãe. Eu assistindo tudo aquilo ali, mas Deus tem um propósito, abençoados. Deus tem propósitos, Deus tem propósitos. Resumindo, consegui tirar minha mãe daquela situação que ela estava sendo envolvida pelo um ódio. Meu pai nunca bebeu, nunca fumou. Por isso que as pessoas dizem assim, isso aí é um demônio. Abençoado, não existe isso. Existe carne ruim. Existe carne ruim. Ruim. Sabe o que é pessoa ruim? Quer machucar o outro, quer bater, quer brigar, quer ver o fim daquela pessoa. Por quê? Eles acham que tem que obrigar alguém a viver com aquela pessoa. Você não é obrigado a viver com ninguém, amém, abençoados? Você não é obrigado a viver com nenhum tipo de homem. Se liberte deste pensamento. Pastora, mas eu estou aqui, o que minha família vai pensar de mim? Meu marido me bate todos os dias, meu marido me maltrata, meu marido não me dá carinho, meu marido, ele é ruim, ele até tem uma pessoa fora, pastora, mas eu estou aqui, dentro da minha casa, porque como que eu vou viver, pastora? Quem sou eu? Aí você vive aprisionada. Deus está falando com muitas mulheres agora. Você vive aprisionada aí porque você tem que se libertar disso. Você é uma mulher de Deus, guerreira, tem o Espírito Santo dentro de você, abençoado, se liberta. Vai além do que você está pensando, Deus pode te dar. E minha mãe ali, abençoado, se livrei. Eu, junto com ela, bati muito no meu pai para ele soltar a minha mãe, soltou, deu boletim de ocorrência, deu um monte de coisa. Enfim, ela se libertou daquela vida que só via sofrendo, apanhando.
Aos 11 anos, eu presenciei muitas coisas, até chegar aos 11 anos, quando minha mãe se libertou de tudo aquilo ali. Passamos necessidade, passamos fome. Meu pai era uma pessoa que pegava, comprava as coisas e comia na nossa frente, abençoado. E não dava para nós. Era uma carne ruim. Era uma carne ruim, meu pai. Meu pai era pessoa ruim, geniosa. Geniosa, vem de família isso. Meu avô judiou muito da minha avó. Aí minha mãe, abençoados, viveu 18 anos sem arrumar ninguém. Trabalhava de manhã no emprego, de noite no outro. Tanto é quando a minha irmã, com 16 anos, veio a falecer, com 16 anos, nessa rua de trás aqui, ó. A primeira árvore que você subir aqui, nessa Tristão de Ataíde aqui, que é a rua de trás da igreja, bem aqui, a primeira árvore, tem um poste e uma árvore. Foi ali que minha irmã caiu e ali ela faleceu. Um acidente de moto. Ela tinha 16 anos. Minha mãe trabalhando, porque ela trabalhava de manhã numa empresa e de noite na outra empresa. Para sustentar as 3 filhas, abençoado. E minha mãe não estava atrás de homem. Nunca. Ela falou, não, agora eu vou ver minha vida, vou criar minhas filhas. Enfim, 18 anos sozinha. E um dia, sempre pagando aluguel, abençoado. Sempre minha mãe pagou aluguel. Um dia, num culto de oração, que nós estávamos fazendo uma tarde da bênção, na igreja, lá na Rua Calábria, eu estava ministrando naquela tarde, e era só culto para as mulheres. Ela orou naquele dia e pediu, Senhor, eu preciso de uma pessoa para que eu viva junto com essa pessoa, até eu chegar na minha velhice. Uma pessoa que me dê um teto, Senhor. Foi a oração da minha mãe dentro daquele lugar, para Deus dar a ela um teto, abençoado, que ela não estava mais aguentando pagar aluguel. Pagava aluguel, abençoado, foi a vida toda, a vida toda. Tínhamos casa própria, mas meu pai foi lá, assinou, falsificou a assinatura da minha mãe e vendeu. Tudo bem. Deus, ele é poderoso, abençoado. Deus não abandona aquele que busca ele. Deus não abandona os seus filhos. Deus não desampara os seus filhos. Como está escrito, olha aqui, abençoado, verso 29, Jeremias 29, verso 11. Pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e um futuro. Que minha mãe não tinha futuro, era incerto o futuro da minha mãe. Mas naquela tarde que minha mãe orou e pediu a Deus e descansou no Senhor, Deus abençoado, passado um tempo, ela trabalhando numa loja, como gerente de uma loja de roupa, entrou um homem lá dentro, que era pedreiro, foi consertar o teto da loja. Quando aquele homem entrou, Deus falou ao seu ouvido, eis aí o homem que será o seu marido. A minha mãe falou, o quê? Não, esse homem, ela olhou para a aparência. Não, esse homem é muito magrinho, muito feio, né? Esse homem que Deus tem para você. Passado o tempo, abençoado, eles se conheceram, ele era viúvo. É o Joaquim, alguns de vocês conhecem. Que é o meu pai, que eu considero ele como um pai, um homem abençoado. Ele era viúvo, tinha uma casa aqui em São Caetano, vendeu essa casa em São Caetano, e eles compraram, abençoado, umas terras lá em Socorro. O que minha mãe orou e pediu a Deus, que ela queria um teto abençoado, uma casinha para ela morar, porque ela não aguentava mais pagar aluguel. E eu vim falar para você nesta noite que você tem que orar ao Deus vivo, ao Deus grande, ao Deus poderoso, que Ele vai te dar muito mais do que você imagina, abençoado. Não coloque Deus num quadradinho e pense que Deus não vai te dar. Não pense que Deus vai fazer de você, aquela pessoa coitadinha. Não, abençoado. Pede a Deus coisas grandes. Fala com Deus sobre coisas grandes, porque o nosso Deus é poderoso. Ele pode te dar muitas coisas, infinitas coisas, porque Deus conhece o desejo do seu coração. E Deus tem coisas grandes preparadas para a sua vida, abençoado. E eu vim falar desta mulher guerreira que orou um dia, pediu a Deus, e Deus concedeu uma pessoa maravilhosa para minha mãe. Uma pessoa muito boa de coração. Uma pessoa, abençoada, que mudou a história da minha mãe. Mudou, abençoado, mudou. Pastora, você está falando de bens? Também, abençoado. Que hoje ela tem um lugar muito bom para ela viver, para ela morar, para ela ter os dias dela lá.
Mas, além disso, um companheiro abençoado que ajuda, que auxilia. Auxiliou muito tempo a minha mãe, ajudou muito tempo. Hoje, o Joaquim está com 83 anos, abençoado. Com algumas já situaçõezinhas na carne. Todos nós, quando chegarmos mais de idade, teremos. Amém? Mas ali um companheiro fiel, nunca levantou a mão para minha mãe. Foi o que minha mãe falou para Deus: Senhor, eu quero uma pessoa para estar vivendo junto comigo. E que me dê um teto para eu morar. Enfim, Deus deu à minha mãe um homem abençoado, um homem que teme a Deus. Ele tem o seu jeitinho, mas abençoado. Quem conhece sabe. Um homem com um coração muito grande, maravilhoso, muito bom o Joaquim é. Muito diferente daquele homem que é o meu pai na carne, que batia na minha mãe, que judiava da minha mãe, judiava das minhas irmãs, judiou muito de mim. Mas eu honro meu pai, abençoados. Sinto muita saudade do meu pai. Sinto muita saudade do meu pai. Porque mesmo, olha só o que eu fiz. Mesmo meu pai tendo batido na minha mãe, tendo feito o que ele fez, mandou nós para a rua, sem nada, só com a roupa que nós estávamos do corpo. Eu voltava todos os dias na casa dele fazer comida para ele. Ele morava lá no São Rafael. E nós viemos aqui para o Parque das Nações, onde moravam os meus avós, pais da minha mãe. E eu ia, abençoado, todo final de semana na casa do meu pai. Eu, com 11 anos, fazia comida e lavava a roupa do meu pai. Todo final de semana. E cuidei do meu pai por muito tempo, abençoado. E hoje eu sinto falta do meu pai. Porque eu leio que a palavra de Deus fala que eu tenho que honrar os meus pais. E não desejar o mal para o meu pai. Porque se eu honrar os meus pais, é promessa de Deus para a minha vida, que Deus prolongue os meus dias sobre a terra com saúde, abençoado. Eu quero somente que Deus me dê saúde, para eu poder viver. Enfim, como está escrito, verso 12, então me invocareis e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Então Deus, naquela tarde, ouviu a minha mãe e concedeu à minha mãe o que ela tanto pediu a Deus, uma pessoa e um teto para ela morar. E verso 13, abençoado. Buscar-me-eis e me achareis. Ah, pastora, você está lendo um texto lá da velha aliança, né, da lei. É, abençoado. Só que esse texto faz toda a diferença se você colocar os seus olhos aqui e viver essa palavra. Trazer para a sua vida e viver. Porque nós, nesse tempo que nós estamos vivendo em graça, eu vejo que os crentes hoje não são mais como os crentes de antigamente. Crentes não querem orar, crentes não querem esperar em Deus, crentes querem fazer do seu jeito, da sua forma, e não é assim. É do jeito de Deus. Nós temos que orar. Gratidão a Deus pelo que nós temos e o que nós não temos, o que vamos ter. Porque Deus, Ele conhece os desejos do nosso coração. E Deus sabe se pode te dar ou não dar. Porque tem pessoas que, se Deus der, é abençoado. A pessoa some. Porque Deus conhece, abençoado, o intuito do seu coração. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é amar a Deus se você tem um carro zero. Não é amar a Deus se você tem uma casa própria, uma chácara, algo que você tanto almeja. Amar a Deus, tendo ou não tendo. Essa é a condição de um verdadeiro filho de Deus, um cristão. Amém, ovelhas? É assim. Ele disse, buscar-me-eis e me achareis quando? Quando me buscar de todo o vosso coração. De todo o vosso entendimento. Buscar a Deus, orar, abençoado. Falar com Deus. Sabe, era tudo que nós fazíamos, era orar, falar, Senhor, por que nós temos que sofrer? Por que nós temos que viver assim? Por que nós temos que passar por isso? Mas nós orávamos. Eu ia, abençoado sem saber, né, porque fui criado com meus avós, ia para a igreja católica. Depois, no outro dia, ia lá para o centro espírita. Que eu já disse a vocês e vou dizer de novo aqui. Todo espírita é católico, todo católico é espírita. Você sabia disso? Isso eu vivi na minha família.
E até hoje eles são assim. Minha família, quando eu digo, os parentes da minha mãe. Então, eu ia na missa com meu avô, depois eu ia no centro espírita com os parentes. Assim eu fui criada. E não via diferença. E eu pedia para Deus, um Deus que não me ouvia, entre aspas. Por quê? Porque eu estava pedindo um pedaço de pau, um pedaço de gesso. Eu ia lá pedir para orixás, na minha ignorância. Na minha ignorância. Eu falava, Deus, cuida da minha família, da minha mãe, das minhas irmãs. E eu fui crescendo abençoado. Eu fui crescendo. Não tinha nada. Não tinha nada. Minha mãe, depois de 18 anos, ela não teve essa pessoa depois de 18 dias, depois de 18 meses. Sofreu muito, abençoado. Sofreu muito, mas muito, muito. E depois, ainda bastando tudo isso, perdeu a filha aos 16 anos. E mesmo assim sofrendo. Mesmo assim, abençoado, lutando. A família, não pensa você, abençoado, se você passar por uma situação difícil, que a sua família vai te acolher. A família é a primeira a virar as costas para você. Família é carnal, mas a família espiritual te abraça. Foi onde minha mãe encontrou todo o apoio, quando isso tudo aconteceu. Quando nós orávamos, toda semana nós tínhamos uma tarde de oração. E ali ela fez um propósito com Deus. Ela orou de todo o seu coração. Ela orou de todas as suas forças, de toda a sua alma e pediu a Deus que ela queria um teto para ela morar. Ela queria uma pessoa de companheiro para ela. Amém? Agora, que eu já li aqui, está escrito que é para você buscar a Deus de todo o seu coração, de todas as suas forças. Sabe, abençoado? Quando a gente lê, a gente tem que saber o que nós estamos lendo. A gente tem que saber o que nós estamos vendo aqui, ó, porque às vezes você vai embora daqui a pouco e você não dá a mínima porque está escrito. Você ouve, você está ouvindo tanto, que parece que aquilo lá não faz mais efeito na sua vida. E não pode ser assim. Ontem nós oramos, abençoado. Ontem nós profetizamos uns pelos outros. E a nossa fé não pode ser abalada pelo que você vê. A nossa fé não pode ser abalada pelo que você sente. A nossa fé, abençoado, tem que ser aquela fé que o justo vive sem ver, mas crendo que Deus está fazendo algo. Que Deus está no controle, abençoado. Não é recuar quando você acha que as situações estão difíceis. Não é hoje que estão difíceis. Sempre as situações esteve difíceis para todos nós. Mas se você, abençoado, fazer como está escrito no verso 13, buscar a Deus de todo o seu entendimento, sem retroceder, sem voltar atrás, abençoado. Não volte atrás daquilo que você falou com Deus. Custe o que lhe custar. Não volte atrás, abençoado. Não volte. Não volte. Por quê? Aqui em Efésios 3:20, um texto muito conhecido de todos vocês. De todos. Eu tenho certeza, quando eu falo Efésios 3:20, você já sabe. Você já sabe de cor e salteado. Você já sabe. Eu já sei, abençoado. Ah, pastora, você vai falar que Deus é poderoso para fazer além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Ah, eu já sei, pastora. Você já sabe. Mas um dia minha mãe fez uma oração e pediu a Deus. E não retrocedeu. E eu vou dizer algo para vocês. Levaram 18 anos. 18 anos. Ela tinha tudo, Ronaldo, para parar. Ela tinha tudo para parar. Passou 1 ano, nada. Passou 2, passou 3, passou 4, passou 5. Passaram 10 anos. E as coisas, cada dia que passava, não melhorava, abençoado. Mas havia uma promessa de Deus para a vida dela. E ela ficou firme naquela promessa que Deus daria algo para ela. Por isso que eu estou dizendo para vocês, mulheres de Deus, homens de Deus, quando você orar, ore a Deus com todo o seu entendimento, com toda a sabedoria que você tem. Ore a Deus e descanse em Deus, porque Deus, Ele não é surdo. Deus, Ele ouve. Deus, Ele conhece.
Eu posso olhar aqui para o chão e não ver um cisquinho bem minúsculo. Mas Deus, de lá dos céus, Ele olha e vê. E Ele contempla você orando. Ele vê você orando abençoado. E antes que saia a palavra da sua boca, Deus já conhece o que você quer. Antes de você pedir, antes de você pensar, antes de você desejar, Deus conhece, Deus sabe. E Deus concede abençoados. Então eu vim dizer nesta noite aqui que eu tenho uma pessoa na minha vida que é uma mulher de Deus, uma guerreira, uma mulher que orou e Deus concedeu a ela um lugar que hoje ela mora, para a glória de Deus. Porque ela orou e ela persistiu, ela ficou firme com o Senhor. Hoje ela vive em graça, abençoados. Hoje ela está lá, passando por uma situação difícil, mas eu creio que Deus dará a vitória para minha mãe mais uma vez. Deus há de se manifestar no tempo certo na vida dela, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. O nosso Deus, Ele manifesta sinais, prodígios e maravilhas. O Deus que deu aquele terreno todinho, aquele lugar enorme. Todos dizem aquilo ali, é um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu. Graças a Deus que concedeu. Deus deu a ela. Mas eu quero dizer a todos vocês, abençoados, não desanime nas suas orações. Não desanime, porque Deus, Ele faz além daquilo que você está pedindo. Deus faz além, abençoado. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus maravilhoso, Deus é um Deus que Ele entra dentro de você e esquadrinha, Ele consegue entender qual é o desejo que você quer algo, para que você quer algo, para que você está desejando algo. E Ele sabe se amanhã ou depois, se você vai continuar firme, ou se você vai querer algo, para depois amanhã você virar as costas para o Senhor. Ele sabe, Ele esquadrinha. Ele sabe se você é uma pessoa verdadeiramente correta para com Ele. Deus conhece o seu coração, abençoado. Por isso, quando você pedir, saiba que você peça a Deus, para que o amanhã você não venha virar as costas para Deus. Eu já consegui o meu carro zero, eu já consegui a minha casa própria, eu já consegui a minha esposa, eu já consegui a minha namorada. Deus, agora eu já estou bem. Para que ir para a igreja? Para que servir a Deus? Para que orar? Hoje eu estou aqui de costa para Deus, porque eu não preciso mais de Deus, porque Ele já me deu. Abençoado, o Deus que dá é o Deus que tira. O Deus que dá, que faz você enriquecer, é o Deus que faz você descer também, abençoado. E eu quero dizer a todos vocês, ovelhas, diante do meu Deus, hoje eu estou aqui porque eu quero que Deus manifeste um milagre na vida da minha mãe. Um milagre extraordinário, porque ela é uma mulher guerreira, ela é uma mulher de Deus, uma mulher que persiste, uma mulher que ora, uma mulher que ouve Deus falar com ela, uma mulher que chora nos pés de Deus e ela é temente a Deus. E se Deus neste momento, eu sei que Ele está sondando o meu coração, sondando o coração dela, sondando o coração daqueles que têm intercedido. Eu só peço a Ti, ó Deus, que o Senhor olhe, Pai, neste momento, Pai. O Senhor é o Deus que dá vida, o Senhor é o Deus que tira a vida. O Senhor é o Deus que empobrece, o Senhor é o Deus que enriquece. O Senhor é o Deus que faz a chaga, mas também a cura. O Senhor é o Deus soberano. Não é a minha vontade que prevalece, Deus, mas a sua vontade. Por isso, ó Deus Todo-Poderoso, aquilo que meus olhos não viram, Senhor, aquilo que meu ouvido não ouviu, ó Pai, aquilo que não subiu ao meu coração, Senhor, são as coisas que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Eu amo a Ti, Senhor. Eu amo a Ti, ó Deus. Eu não sirvo o Senhor por bens. Eu não sirvo o Senhor para ter bens materiais, porque bens materiais ficarão aqui na terra, Pai.
Eu sirvo ao Senhor porque eu quero ter uma vida boa, uma vida de sentir a Tua presença, uma vida de testificar do Teu Espírito em minha vida, Pai. Eu quero ver os sinais, eu quero ver os milagres, eu quero ver o Senhor fazer, Pai, sem ter que eu falar com alguém, Pai. Que o Senhor que sonda os nossos corações e fala aos nossos ouvidos, Pai. Então, abençoados de Deus, nesta noite eu falei sobre minha mãe, que um dia ela entrou dentro da igreja e orou a Deus e pediu a Deus. E graças a Deus ela tem algo que ela orou e pediu a Deus. E eu quero dizer, olhando para esta câmera aqui, abençoado, e olhando aos teus olhos, e dizer a todos vocês, tudo quanto você for pedir a Deus, antes de pedir, deixe o Senhor examinar o seu coração. E você, depois da glória a Deus, e você depois exaltar o Senhor, porque por onde minha mãe passa, ela conta esse testemunho que ela não tinha nada. Ela não tinha nada. Deus deu para ela. Deus deu para ela. E se Deus quiser tirar, também Deus tira. Porque Ele é o dono do ouro e da prata, Ele é o dono de todas as coisas na nossa vida, abençoado. Minha mãe, amanhã você vai me ouvir. Já está registrado. Aqui na terra como no céu. Já está registrado. Eu só peço ao Deus Todo-Poderoso, que é maravilhoso, o Deus que um dia te deu tudo isso que você tem, que esse Deus lhe conceda saúde, em nome de Jesus. Que esse Deus manifeste um milagre extraordinário, para que os seus lábios exalte ao Senhor, para que os seus lábios digam a todos que Deus, Ele não só dá bens, Deus, Ele dá cura, Deus dá milagres. Deus faz milagres extraordinários acontecer em nossas vidas, abençoados. Amém, ovelhas? Então, glória a Deus pela sua vida, minha mãe. Glória a Deus por você existir. Glória a Deus porque eu saí do seu ventre, gerado pelo poder do Espírito Santo. Eu fui gerada dentro de você. Eu amo você, minha mãe. Glória a Deus por você existir. Glória a Deus por você ser a minha mãe. Glória a Deus pela tua vida, minha mãe. E eu declaro diante da igreja, diante de Deus e diante dos anjos, que você é especial. Mulher abençoada, mulher de Deus, mulher virtuosa, para a glória do Senhor. Amém, ovelhas? Vamos ficar de pé e agradecer ao Senhor, porque esta noite eu vim falar de uma mulher abençoada, uma mulher de Deus, uma mulher que aconteça o que acontecer, ela está firme com Deus. Deus, eu preciso de Ti, Senhor. Deus, a minha mãe precisa de Ti, Senhor. Deus, a minha família precisa de Ti, Senhor. Deus, as minhas filhas precisam de Ti, Senhor. Deus, o meu marido precisa de Ti, Senhor. Deus, eu oro agora em nome de Jesus Cristo, segundo a Tua vontade, segundo, Pai, eu sei que nós temos que orar para que, segundo a Tua vontade, Pai, que o Senhor possa fazer além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós chamamos a existência, Pai. E eu, Senhor, ficarei, ó Pai, grato por tudo que o Senhor fizer. Seja sim, seja não, porque tudo não está sob o meu controle, tudo está sob o controle de Deus. Eu te louvarei enquanto eu viver, Senhor. Obrigado, Pai, por eu existir. Obrigado, Senhor, pela minha família existir. Obrigado, Senhor, pela esta igreja existir. Obrigado por você que está aí do outro lado existir. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um. Eu louvo a Deus por suas vidas em nome de Jesus. Amém, amada igreja? Graça e paz a todos vocês. Que os anjos do Senhor ministrem e que o meu Deus possa fazer além daquilo que você está pedindo, além daquilo que você está orando, porque Deus faz. Amém? Diga, eu creio que o meu Deus fará. Amém, abençoados? Fiquem firmes. Sabe o que é isso, firme? Como uma rocha que não se abala. Aconteça o que acontecer, Ronaldo, fica firme, abençoado. Ao tempo de Deus as coisas acontecem. Amém, abençoados? Graça e paz a todos vocês. Tudo é possível ao Senhor.